Bom dia, meus irmãos. Vamos começar o culto. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Que o Espírito Santo esteja conduzindo essa reunião. E eu queria convidar vocês a começar orando, colocando o nosso coração. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Tire um minuto para acalmar o seu coração, se colocar diante da presença de Deus, pedir para Ele sondar o teu coração, ver se há algum caminho mau, ver se você precisa estar lavando suas vestes diante dele, para poder apresentar um culto agradável ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque estamos aqui na Tua presença e queremos celebrar o culto, Jesus, a Ti. Queremos declarar o nosso amor, declarar que rendemos a Ti a Tua vontade, ó Pai, pedindo que todas as coisas estejam na plenitude da Tua graça, que as nossas vidas se encontrem, Pai, na cruz, ali nos pés da cruz, pedindo perdão pelos nossos pecados. Lava nossas vestes, ó Pai, e torna-nos, ó Pai amado, alvo como a neve. Torna o nosso coração agora puros para chegarmos diante da Tua presença. Precisamos de Ti para podermos cantar, Te adorar, Te louvar. Estamos preparados para ouvir a Tua palavra também. Em nome de Jesus, nos submetemos a Ti nesse momento. Amém. Amém. Deixa o pessoal do louvor aqui na frente. Bom dia. Hoje é o dia que o Senhor fez, né? A palavra fala, nos alegremos nele. Vamos ficar de pé e louvar esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Te
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas ele fará. Não é fácil, né? Mas é o que devemos fazer. Vamos cantar esse louvor, entregando, né? Nosso caminho. Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
esse próximo louvor, me veio um texto em Romanos 8, que fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus.
permanece fiel. E o teu amor não falha, Senhor. Te louvamos, te pedimos que o Senhor receba esse louvor e nos abençoe no restante desse culto, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Teu amor não falha, ele não falha mesmo. Nós falhamos, mas ele não falha para conosco. Os nossos sentimentos, muitas vezes, para com ele mudam, dependendo dos nossos acertos ou erros, até o nosso sentimento muda. E a gente vê muitas vezes que as pessoas, quando pecam, elas se afastam do caminho, vêm mais na igreja, tentam se esconder, às vezes, pessoas, mas Deus sempre vai atrás das pessoas, né? Deus não desiste daqueles que Ele tem escolhido. Nesse momento, gostaria de tirar para que a gente esteja trazendo as nossas ofertas, aquilo que Deus tem feito durante essa semana na nossa vida, o alimento, a proteção, o ganho. E se você nesse momento está com dificuldade na sua casa, está com dificuldade de emprego, precisa de um emprego melhor ou algum emprego, muitos irmãos aqui estão sem seu emprego, alguns até me ligaram essa semana. Você pode vir trazendo enquanto o piano toca, que você seja vindo fazer tua oferta, colocando para Jesus a oferta. Amém, 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 gente. E a gente tem que tentar ensinando as crianças a trazer a oferta, para ter um coração de gratidão a Deus. Deus abençoe, Deus guarde cada um de vocês. Tem o QR Code também, se você não trouxe dinheiro, você pode colocar o seu celular aqui para a sua oferta. Deus tem sido bom. E quando eu falo em bom, meu coração se agita, porque eu olho para dentro de mim e vejo que não mereço nada. Mas quando o amor dele alcança a minha vida, ele alcança a vida de vocês. E isso é maravilhoso. Quando alcança a vida de vocês, alcança a minha vida. Porque quando olhamos para Cristo, o que vemos é restauração, coisas boas na vida do meu irmão. Vamos estar orando agora, depois da oferta e da oração, a classe das crianças pode subir, seus professores. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oferta. Que cada moedinha colocada aqui, ó Pai amado, seja dos nossos corações. Deus, obrigado pelo alimento, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, Deus, obrigado pela família, obrigado por todas as coisas que temos, meu Pai, e muitas vezes passam desapercebidas. Muito obrigado por tudo, Deus, e abençoamos também nesse lugar, ó Pai amado, as famílias que estão precisando de emprego, precisando de locais para morar, precisando, ó Pai, de paz dentro das suas casas. Que você, ó Pai, onde seja presença através do Espírito Santo em todos os lugares que nós estejamos. E agora também com os professores, com os alunos da escola dominical, quando subirem para as suas classes, abençoe e dá graça para que o entendimento, ó Pai amado, deles, daquilo que os professores vão passar, e que os professores tenham a sabedoria de passar só Cristo. Nada mais que Cristo, um Cristo vivo e um Cristo que traz esperança e salvação a todos nós, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. As crianças podem subir, pagar, seus professores não corram. Obrigado, Érica. Ontem foi o dia que a gente fez o nosso bazar. Foi grande o movimento, mas teve um movimento, teve seus objetivos. Tivemos também o pessoal lavando os carros, algo que a gente quer colocar como um alvo de estar de tempo em tempo, nos sábados pelo menos, o pessoal trabalhando em prol já do final do ano que vem, vamos deixar em cima da hora, lavar de carros. Mas uma coisa importante que aconteceu, e eu queria contar como testemunho para vocês, que umas 2 semanas atrás, eu parei ali na frente, eu vi um senhor, seu João,
Olhei ele sentado lá na frente, o morador, quando abriu aqui, ele veio aqui e falou para mim, como é seu nome? Você que é o pastor? Eu digo, isso vamos fazer 4 anos. Ele, eu vou ficar observando se essa igreja não vai fechar aqui nas outras 2. E ele ficou na minha mente. Quem sabe, uns meses atrás, a gente conversou com ela lá em cima. E sempre eu falo, gente, vamos orar por alguém para vir aqui, vamos orar por alguém para participar, né, no domingo. E eu olhei para ele e falei, Deus, eu queria falar de Jesus para aquele cara. Ontem, ele me viu de lá e ele veio até aqui e do nada abriu o coração dele, a história dele para mim, não sei se quem estava aqui viu, abriu o coração, em vez de eu ir até lá, ele veio até aqui. Eu pude falar para ele aí sobre que tem 2 filhos que são pastores, né? E aí eu apresentei para ele, né, amor, carinho, contou a história com a sua família também. E falou para mim, pastor, um tempo atrás eu estava aqui, e a minha esposa estava muito mal, e ela estava subindo, quase não conseguia caminhar, e Deus mandou olhar para ela, chegou lá em cima, ela passou mal, e aí o que aconteceu? Eu peguei e levei para UPA, o coração tinha 3 artérias, veias, né? Estavam tudo entupidas, e era para ela ter morrido 90%, e aí Deus me trouxe aqui, restaurou ela, está comigo até hoje. Conta a história dele, eu vi que bom, porque aqui ele tem feito milagres nas nossas vidas, tem feito nas vidas do pessoal que está aqui lá. E aí você vê um homem lá de 72 anos, sentado numa cadeirinha, mas tem uma história por trás. Então, ore, procure alguém para orar durante a semana, que às vezes as pessoas estão precisando que o poder de Deus, através das nossas orações, atinja esses corações. E aí passou o pessoal também para ver uma roupa aqui, né? E aí eu parei, chamei o rapaz e tal, e ele, meu pai é pastor, todo mundo tem uma história. E aí, com uma criança pequena, a gente conversou, falei para ele do nosso projeto, a nossa história, e ele falou, não, nosso filho está com 3 meses, assim que der eu vou trazer ele aqui, eu quero participar. Eu moro pertinho, não sou daqui, sou lá de Manaus. Mas a história Deus vai desenhando. Por que eu estou contando isso? Sabe, às vezes a gente pensa que é só um lavacar, que é só um bazar, mas Deus vai trazendo as pessoas para que você seja instrumento dele, para levar o Evangelho de Boas Novas. Foi muito bacana, meu coração daqui saiu feliz, né? Eu vi que a Helenice estava aqui, se você soubesse, sozinha com 1000 peças para dobrar aqui, né? Cansada, né? E o pessoal tudo lavando o carro, chovendo, molhando as costas, né? Tudo honra e glória para o Senhor Jesus. Que bom que Deus tem feito grandes coisas. Então eu gosto só de falar porque para ver que Deus está movimentando as peças. É Ele que movimenta, né? E a gente tem que ser instrumento dele aqui nesse bairro, instrumento de amor, instrumento de olhar as pessoas. Aí esse rapaz, né, falou para mim, mas a igreja aqui como é que é? Porque a igreja do meu pai, muitas vezes, ele só olha o pecador, né? Só os pecados, gente. E aí eu falei assim, quem mata os pecados vai ser todos os pecados, vai ser o Espírito Santo, a gente está aqui para chamar. E para ensinar a palavra. E ele gostou, né? Então foi algo muito bacana. Eu sei que se eu desse espaço para vocês teriam muitas coisas para contar também, né? Cada um de vocês tem tido experiência com Deus, cada um de vocês tem. Mas marque, lembre, né? Converse com alguém, conte para alguém, para que fique isso enraizado no teu coração. Por isso que quando cantam Deus é bom, eu vejo, se Deus é capaz de trabalhar e me usar, eu fico pensando, ele tem que ser maravilhoso. Então, mesmo Deus, né, que está conosco, está com vocês e quer fazer grandes obras. Quero agora ter um momento de, a gente se tem alguém visitando pela primeira vez, que levante a sua mão. Alguém pela primeira vez está nos visitando? Não, né? Ainda a esposa do Cris vem, né, Cris? Ainda vamos trazer, né? Cris, a gente está feliz com ele. Christian, porque a esposa retornou para casa, né, Christian? Precisamos orar pela vida do Christian. Eu sei que é uma batalha, né, Christian? Mas ele está aqui. Ele tem se esforçado, eu quero estar junto. Né? Não é porque simplesmente voltou, mas que Deus dê graça. Lembre de orar, Christian. O Christian mora quase na casa onde o Fábio e a Ari moravam ali. Então lembre de orar, lembre de pedir para que Deus levante o trabalho, ele está precisando muito, né, Cristo? E alguém bem querido,
né, tem suas lutas, suas dificuldades, mas ele está aberto a andar com a gente. Christian, então, pai de 4 filhos, precisa da nossa ajuda, das nossas orações, principalmente. Tá bom? Nós queremos só lembrar todos vocês, não só lembrar, mas falar. Estamos fazendo 4 anos, né? Já estamos com uma criança grande, a igreja, dia 1º de agosto, vai fazer 4 anos que Deus abriu essa obra aqui. E a gente quer o dia 2 fazer uma celebração aqui. Então você está convidado, dia 2, às 10h30, está aqui com a gente, uma celebração para o pessoal da igreja. Tá? Então, para o pessoal que tem vindo aqui, né, os membros participantes, você está convidado para estar com a gente. A gente vai ter algo especial, algo bacana, então não deixe de ver, tá bom? Que Deus esteja abençoando esse dia, ore por esse dia, dia 2 de agosto. Vamos celebrar 4 anos que estamos aqui nesse local. Os dias da semana nós temos todos iguais, quarta-feira às 19 horas, não sei se você viu lá no WhatsApp da igreja, mas as crianças, acho que do bairro inteiro, baixaram aqui na igreja, desceram tudo aqui, tinha muita criança na Rodrigo. Fico pensando como é que o Rodrigo estava com a palavra, você viu, né? Esse serviço difícil, né? Ele, o Aldo, a Denise, o pessoal que estava aí, né? Mas foi bem bacana, né? Ver que Deus está movendo, né, com o seu poder no coração das pessoas. Quarta-feira, 19 horas, você está convidado para estar orando aqui por você e também pelas pessoas que vêm aqui. Né? Só para vocês saberem, nas sextas-feiras também tem um grupo grande da juventude que está fazendo discipulado, Bíblia, tá, com o Júnior. Né? O Júnior é o pai do namorado da filha do Rodrigo, né? Meio quase parente já. Então ele vem lá para sentar com o filho de alguns aqui, naquela mesa lá, traz salgadinho, traz coca, pega uma palavra e fica umas 2 horas ali lendo a palavra. Sabe, o pessoal gosta dele, né, André? Estão animados, né? Quando eu vejo aquelas fotos, estão tudo felizes, né? Muito bom ver o pessoal lendo a Bíblia e bem feliz também. No sábado, nós temos aqui atividades 14h30, né? A Maria trazendo o estudo, né? Nós estamos vendo em relação ao evangelismo qual a melhor maneira de fazermos isso, né? Para também não perder os estudos, que eu acho tão importante o conhecimento, né, que Deus deu, tem dado para a Maria também essa habilidade de levar o evangelho para as pessoas. Não quero perder isso, mas também tem sido bacana sair e fazer evangelizar. A gente foi, né, no sábado passado a gente fez evangelismo. Ontem o evangelismo foi do pessoal, como eu falei, veio aqui, pessoal novo que passava, tem o pessoal de uma moto que veio também, né, disse que vai trazer 4 carros no ano que vem. Ficou animado pela excelência de trabalho que eles fizeram na moto dele. Foi muito bom. Eu tenho falado isso para o Thiago. Thiago, não basta ser bom. Para ser filho de Deus tem que ser excelente. É uma coisa que o pastor Robson tem falado, né, semanalmente para mim. Brasil, não basta ser do bem, né, tem que fugir totalmente da aparência do mal. Né, você tem que ser luz. Né, ele tem falado. E nós temos que ser luz aqui no bairro, até lavando o carro, até vendendo roupas, né? No sábado à noite temos a nossa juventude, às 19 horas. Domingo nós temos aqui, né, 10h30, nosso culto de celebração. Hoje o pastor Santareno, né, vai trazer a palavra aos nossos corações. Eu gostaria que você prestasse bem atenção naquilo que Deus quer falar com você. Né? Santareno, nós não está muito por dentro de tudo que as coisas que têm acontecido, tem corrido bastante, agora vai estar viajando também para a África, né? Não vai para a África agora. Se tem uma viagem, eu sei que tinha uma viagem de oração, né? Mas depois eu vou falar para a gente estar como igreja, está orando por ele também. Quer subir aqui? Quer vir aqui, professor Santareno? Aí você já me ajuda na viagem, senão eu já estava orando para você ir para a África. Ontem à noite eu orei, não é para a África. Para onde que você vai estar viajando? Você ouviu alguma coisa? Mas não vai ser agora. Não vai ser agora, só por outubro. Então pode seguir orando por outubro. Vamos estar orando então por ele, para que Deus abençoe. Não sei se alguém tem mais algum recado para dar. Pode levantar a mão aí, que tudo certo.
Então tá bom. Senhor Jesus, pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Santareno. Pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja enchendo o seu Espírito, a sua vida aqui, para que, ó Pai amado, a sua boca proclame aquilo que está no teu coração e trabalhe em nossos corações para que sejam, nesse momento, uma terra bem, ó Pai amado, acessível à semente da palavra que vai trazer, e possamos entender aquilo que você trouxe o pastor Santareno aqui para falar para cada um de nós. Em nome de Jesus, que o homem Santareno diminua e que teu Espírito Santo com poder cresça nesse momento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, muito bom ter você aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Buenos dias, hermanos. Buenos dias, hermanos. Hermanos e hermanas. Buenos dias. Buenos dias. Graças. Queridos, é com muita alegria que eu estou aqui. Já faz um tempo que eu não venho aqui, né? E quando a gente conhece um lugar e volta lá algumas vezes, a gente começa a ver algumas mudanças e tal. Caras novas, mas também a estrutura mudando e tal. Esses 4 anos, muitas coisas foram mudando aqui, né? E eu acho que não é só isso aqui que está mudando, né? Mudar as paredes, a pintura, né? Olha aqui como é que está, olha os carros, carro bonito, né? Brasil, carro bonito. Mas a gente vê também pessoas, né? Pessoas novas, pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a maior alegria. Ver Deus mudando vidas, transformando corações. Queridos, tem uma palavra para compartilhar com os irmãos esta manhã, que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 36. Mateus 14, 22 ao 36. Então, eu tenho alguns amigos que eu compartilho com eles as minhas viagens, o que eu faço, o lugar que eu vou, onde eu vou pregar e tal. E o Brasil faz parte dessa rede de pessoas que recebem essas mensagens. Eu estava para ir para Angola mesmo, agora no mês de julho. Na verdade, seria a viagem, seria hoje no Brasil. Seria hoje que eu estaria viajando para Angola, eu mais a minha esposa, minha filha. Nós trabalhamos com 2 agências missionárias. Uma é o Movimento Perspectiva, que acho que vocês já ouviram falar, que trabalha com mobilização da igreja, despertar a igreja para se envolver com missões. Esse é o trabalho do Movimento Perspectiva. Só que nós chegamos em Angola no ano 2020, esse negócio começou a crescer, e os irmãos descobriram que em Angola tem muito muçulmano. 2015, Angola tinha uma mesquita. Hoje, Angola tem 76 mesquitas. É um dos países onde mais cresce o islamismo. Então, nós nos filiamos à Frontiers. A Frontiers é uma agência missionária focalizada em treinar a igreja, preparar missionários para evangelizar muçulmanos. Então, eu e minha esposa fazemos parte da Frontiers, e o nosso projeto, então, é mobilizar a igreja angolana para evangelizar os muçulmanos. Mas, para poder fazer essa viagem, nós precisamos de tempo. Principalmente o Santareno aqui precisa de tempo. O que aconteceu? Por causa da Copa do Mundo e também por causa das eleições, o ano acadêmico as férias foram reduzidas. Então nós tínhamos, no meio do ano, nós tínhamos umas 3 semanas, e é nessas 3 semanas que eu ia para Angola. Por exemplo, este ano é apenas 12 dias. Não dá para ir para 12 dias fazer todo o trabalho que a gente faz. Então nós cancelamos para a gente ir agora no final do ano, para ficar metade de dezembro e janeiro inteiro, e aí então a gente vai fazer mais coisas. Porém, eu estou ajudando a organizar um congresso de missões em Angola, tem uma instituição, uma faculdade teológica, que está organizando uma conferência missionária sobre Angola e o islamismo. Qual é a resposta da igreja? Esse é o tema que eles estão trabalhando. Vai ser um seminário teológico lá no sul de Angola, e eles me convidaram para eu pregar, mas também que eu pudesse levar 2 pessoas. Então eu vou levar Mário Freitas. A irmã Marli já ouviu falar do Mário Freitas, vocês já ouviram falar dele. Mário Freitas,
Hoje ele trabalha com a Voz dos Mártires. Ele é o presidente dessa agência missionária, a Voz dos Mártires. Ou seja, é uma agência missionária focada em cuidar, por exemplo, das viúvas, dos órfãos, daqueles que foram mortos por causa da sua fé. Em muitos países africanos, eles estão lá, por exemplo, na Nigéria, Eritreia, onde muitos pastores estão sendo mortos por serem pastores. E essa agência missionária cuida das viúvas e também dos órfãos desses pastores. Então ele vai vir dos Estados Unidos para ir lá para Angola, e agora ele vai pagar a minha passagem, graças a Deus. Ele vai pagar a minha passagem, a estadia no hotel. Ele falou assim: tudo que você quiser, a agência vai pagar. Eu falei: uau, eu vou ter que comer onde eu nunca pensei em comer, vou pedir para ele pagar essa conta. Cuidar da saúde, pastor. Isso é verdade, tem que cuidar da saúde. Ela está de olho, tem que cuidar da minha saúde. Então nós vamos para lá, e com outro irmão, um irmão brasileiro, que ele está num país muçulmano, país muito fechado para evangelho. Eles usam nomes fictícios para poderem viver naquele país. Então ele vai sair lá desse país, vai ir em Angola, para ir nesse congresso, então, para dar resposta à igreja de Angola. Como é que eles podem se preparar, porque Nigéria, há 50 anos atrás, não era um país muçulmano, mas hoje tem muitos muçulmanos. Então, se a igreja não faz nada, vai se tornar muçulmano. Não sei se vocês sabem, mas Curitiba é a terceira cidade que tem mais muçulmanos no Brasil. Curitiba, tá? Aí na 15, né, tem muitos cafés aí na 15, isso vai subindo, tem muitos muçulmanos ali. Então, quem está focado, quem está trabalhando com missões, sabe o que está acontecendo. Por isso que a igreja tem que estar envolvida com missões. E se a gente não faz missão, daqui a pouco, onde nós estamos, virou campo missionário. Então nós temos que fazer missão. Isso que o pastor Brasil falou agora, tenha certeza. Essa igreja aqui, onde nós estamos aqui agora, não é ideia de ninguém que está aqui, é ideia de Deus. Toda vez que você vier aqui, toda vez que eu orar nesse lugar, ele fala assim: Deus está fazendo uma grande obra. Amém. Talvez você não está vendo, Deus está fazendo uma grande obra. Amém. Então, cabe a nós fazer o quê? Obedecer a palavra do Senhor. Eu já estou começando a pregar, então vamos lá para o texto da Bíblia, é melhor. Vamos lá. O que diz o texto lá de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36? Diz assim a palavra de Deus: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Deus, mais uma vez, eu me coloco na tua presença, pedindo graça e misericórdia, pedindo para que o teu Espírito fale conosco nesta manhã, abrindo a nossa mente, o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, para que essa seja a tua palavra, não a minha palavra, Senhor. Dá-me sabedoria, dá-me discernimento, dá-me, Senhor, a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Olha só, Jesus ouviu a notícia de que João Batista tinha sido preso e morto. Se você ler o capítulo
capítulo 14, no começo, vai falar sobre a prisão e depois a morte de João Batista. O rei Herodes, quando ouviu falar que Jesus estava fazendo milagre, ele ficou desconfiado. Será que é João Batista que ressuscitou? Quem é aquele homem? Quem é aquele homem? E ele mandava homens para ver realmente se o que Jesus fazia, se era Jesus mesmo ou era João Batista. Mas o texto diz, olha, como é que o texto diz, versículo 22? Logo em seguida do quê? As pessoas que eram enviadas pelo rei para ver, essas pessoas seriam X9, tá? Seriam aqueles que iriam dedurar se era mesmo Jesus, ou era João Batista, ou era Jesus. Que homem era este? Pois é, quando eles chegam até Jesus, vem outra coisa. A Bíblia diz que grande multidão estava seguindo Jesus. E Jesus, nesse dia, ele faz um milagre. Se você olhar no versículo 13, diz que Jesus multiplicou o pão e o peixe. A multidão estava a seguir Jesus. O discípulo falou assim: Jesus, já é tarde, manda tudo embora para a sua casa, para que assim quando eles voltarem para as suas casas, eles podem passar nas ruas, nas casas. Não tem lanchonete, mas aqui vou aplicar. Lanchonete, tá? Procurar uma lanchonete, quem sabe algum lugar onde vão encontrar comida para comer. Jesus falou assim: olha, vocês têm que dar de comer essa multidão. Opa, como assim? Dar de comer essa multidão? É muita gente, não dá para dar comida a muita gente. Mas alguém disse: olha, tem aí alguém que tem aí peixes e pães. Quantos peixes eram mesmo? 5 pães e 2 peixes. E alguém falou assim: mas o que é isso para tanta gente assim? Jesus falou: olha, manda o pessoal sentar, manda o grupo sentar, senta o grupo de 30, 50 e 100. Jesus pegou então naqueles pães, naquele peixe, fez uma oração. O texto diz que todos os que estavam ali comeram e ainda sobrou 12 cestos de pão e peixe. Nossa, que maravilha! Este é o Deus que nós queremos. O Deus que não tem nada, Ele multiplica. O Deus que nos dá de comer, o Deus que nos dá boa vida. Vamos andar com Ele. Mas Jesus fala assim para o discípulo: vocês agora vão embora, entrem no barco, vocês vão, enquanto eu vou aqui despedir a multidão, quem sabe, não sei se era dar a mão, não sei se era orar por eles, não sei o que Jesus está fazendo, mas a verdade Jesus falou assim: discípulos, vocês vão, eu vou adiante de vocês, mas então eu vou aqui despedir a multidão. Depois que ele despediu a multidão, Jesus não vai ter com os discípulos. Foi ele que falou: vão lá, subam no barco, vão lá, eu vou encontrar vocês. Aquela região chamada Genezaré, tinha esse lago. O pessoal diz que em determinado momento do dia tinha ventos fortes. Então os discípulos sabiam como que era aquele lago. Jesus também sabia, a multidão sabia também. Mas Jesus não foi com os discípulos. Depois que ele despediu a multidão, ele não foi atrás do discípulo. Ele foi fazer o quê? A Bíblia diz que ele foi no monte para orar. Mas não falou para o discípulo que ele estava muito cansado? Ele poderia ter descansado também. Não. Despediu a multidão, ele foi no monte para orar. E ele não orou assim 2 horas, 3 horas, orou bastante tempo. Porque o texto diz que na madrugada, ao amanhecer, os comentários bíblicos dizem que mais ou menos entre 3 da manhã e 6 horas da madrugada, mais ou menos esse horário, Jesus aparece. Só que enquanto Jesus está orando, ele está orando lá no monte. O que acontece com os discípulos lá no barco, lá nas águas? O vento estava agitando o barco e parecia que esse barco iria afundar, todos lá agitados. E Jesus estava onde? Jesus estava no monte orando. Quando aparece a madrugada, e Jesus aparece na madrugada, e ele aparece em cima das águas, caminhando, e aí a turma está com medo, é a noite, não dá para ver muito bem, é um fantasma, meu Deus, é um fantasma. Não, não é um fantasma, sou eu. És tu, Senhor. Se és tu, Senhor, Pedro sempre tem aquela, não é a palavra, sabe aquelas pessoas que não calam a boca, sempre são aquelas que falam? Se eu conhecer alguém,
quando tem um grupo de pessoas, é sempre essa pessoa que fala, é o Pedro. Sabe aquelas pessoas que não fica quieto, assim, dá vontade, vocês estão contando piada, e a pessoa, só ela que conta piada, só ela que conta, é o Pedro. Pois é, e aí Pedro fala assim, Senhor, se eu tu manda vir ter contigo sobre as águas. Jesus falou, pode vir. E Pedro anda sobre as águas. Mas o texto diz que, quando ele viu o vento, o que ele fez? Ele duvidou, ele começou a afundar, e ele disse, Senhor, salva-me, salva-me. E Jesus estende a mão, tira ele das águas e diz assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? E Jesus coloca esse Pedro, esse falastrão, esse que fala muito, lá no barco. Não sei o que os outros pensaram, né? Mas o texto diz que depois chegaram na cidade. Quando chegaram na cidade, os discípulos falaram assim, tu és verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus. Presta atenção nessa expressão. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Presta atenção nessa frase. A gente vai voltar a falar nessa frase. Mas o que acontece? Quando eles falam que Jesus é o Filho de Deus, quando chegaram naquela cidade, a multidão reconheceu que era Jesus. O que eles fizeram? Começaram a ir buscar outras pessoas. Mas não são qualquer pessoa, são os doentes, para trazer até Jesus, para que eles fossem curados. Se você for para Angola, vai ser assim. Se você for lá no interior de Angola, você começa a pregar, as pessoas começam a sair. Você fala, não estou pregando nada aqui. E a pessoa está indo embora, não estou pregando. Aí a pessoa, quando você termina a pregação, aí vem um monte de gente que falou assim, vinha fazer o quê? Ouvir a tua pregação. Agora você vai começar a pregar de volta o que você já tinha pregado antes. Por quê? Porque é uma sede muito grande de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu quero falar aqui nessa manhã sobre a tempestade, da tempestade e a adoração. Quando a Bíblia fala de tempestade, que foi o que os discípulos enfrentaram lá no barco, a tempestade na Bíblia é uma figura de linguagem que muitas vezes é usada para falar sobre problemas, sobre dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, sobre, por exemplo, problemas financeiros, ou talvez vai fazer uma consulta e o médico diz assim, olha, não está bom não está bom não, e a gente sai do hospital cabisbaixo, porque afinal de contas a nossa saúde está complicada, ou talvez conflitos familiares, problema na família, marido com a esposa com o marido, os filhos que não querem ficar em casa, ou talvez você está cansado emocionalmente, ou talvez você ora muito, busca Deus, mas Deus não responde. Você já orou demais, e talvez na sua oração, ou o que você pensa é, até quando eu vou orar e Deus não me responde? Talvez é a sua pergunta. Mas a verdade é que Jesus, muitas vezes, vai usar a tempestade na tua vida para revelar quem Ele é, mas também para você crescer na fé, você amadurecer. Esse texto aqui, essa história está aqui na Bíblia, não é para contar que Jesus andou sobre as águas, não é para contar que Pedro andou sobre as águas e duvidou, não é para contar que a multidão foi procurar Jesus para ser curado, mas é para dizer para a multidão, para quem lê a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que devia vir ao mundo para salvar a mim e a você. Amém. Porque na verdade, a tempestade é apenas para encaixar na revelação de Deus o que Ele queria mostrar para as pessoas. Deus está contando uma história, está pintando um quadro, para que no final as pessoas pudessem olhar e dizer assim, olha, verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Então, o que está acontecendo então com os discípulos? Ou o que nós podemos tirar de aprendizado quando a gente olha para esse texto? Então, após a multiplicação dos pães, o que aconteceu? Acontece essa história. Parece que depois da multiplicação dos pães, todo mundo está feliz. É como quando você vai na igreja em algum momento, acontece um evento marcante, você fica todo feliz. Mas a nossa felicidade não é porque as coisas correram bem,
Ontem, por exemplo, talvez vocês tiveram aqui o bazar, tudo correu bem. Outra vez a gente faz a conferência missionária lá na Ina, e aí fala assim, nossa, correu tudo bem. Vai ter lá, como é que é, o boste, aquela sopa, correu tudo bem. O nosso entusiasmo, muitas vezes, nos rouba de ver o que Deus está fazendo. Nós estamos nesse culto aqui hoje, você vai para casa, foi mais um culto. Você prestou atenção no que Deus está fazendo, falando para você? Essa é a coisa mais importante. Coisa mais importante não é, daqui a pouco terminou o culto, vou embora para casa, mas é, como é que eu vou voltar para casa? Há alguma coisa que Deus falou, uma palavra nova que Deus trouxe para o meu coração, porque é isso que acontece nesse texto aqui. Jesus quebra esse negócio, esse entusiasmo da multiplicação do pão e do peixe. Então Jesus vai orar e manda os discípulos, vão lá e eu vou encontrar vocês. Mas os discípulos que vão, todos felizes, porque viram Jesus multiplicar o pão e o peixe, agora estão diante de um problema. O mar está agitado, eles estão sozinhos e Jesus não está. Aquele que multiplicou o pão e os peixes, esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, ele pode estar ausente na sua vida, mas ele vai aparecer. Ele surge no momento mais inesperado da sua vida. Então a gente tem algumas lições para aprender da tempestade à adoração que a gente vai falar essa manhã. Algumas lições para aprender. A primeira delas a tempestade está sobre o domínio de Deus. A tempestade está sobre o domínio de Deus. A irmã citou aqui um versículo, que inclusive era o versículo que eu ia pregar hoje aqui. Preparei até o sermão e tal, mudei de ideia e peguei esse texto aqui. Quando o texto diz que todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Amém. Esse versículo aqui, a gente lê ele falando assim, todas as coisas boas, não necessariamente. Quando fala todas as coisas, são todas as coisas mesmo. Uma doença, perda de um filho, perda do marido, alguém que vai ser desempregado, alguém que vai ser mandado embora. Todas essas coisas, Deus está a usar essas coisas para o bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus, não aqueles que frequentam a igreja, aqueles que amam a Deus. E esse bem não é dinheiro, não é saúde, não é ter uma boa casa, ter um bom carro. Esse bem são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você, para a eternidade. Esse bem é fazer com que eu, santareno, seja parecido cada vez mais com a pessoa de Jesus. Eu me lembro do pastor Wilson Shedd, quando ele estava com câncer, já estava no momento terminal, no hospital, o médico falou assim, olha, não tem mais o que fazer, é só esperar morrer. O Dr. Wilson Shedd, fundador da Editora Vida Nova, muito conhecido no Brasil, tem a Bíblia Shedd, a Bíblia que ele traduziu, um cabeça bem por hora, uma pessoa muito inteligente, muito humilde, um servo de Deus que pregou em vários lugares, estava lá no hospital. E o médico falou, olha, não tem mais o que fazer. Então ele falou assim, já que eu vou morrer mesmo, então eu não quero ficar no hospital, porque no hospital, a igreja para me visitar, ele tem que marcar horário. Eu vou para casa. Me põe na minha casa, porque ali os irmãos da igreja vão lá me visitar antes de eu partir para a eternidade. E aí ele foi para casa. Quem recebeu ele foi o pastor da igreja batista de Atibaia. Visitou ele e diz assim, pastor, os irmãos da igreja têm orado por você. Você pode fazer um vídeo rapidinho para os irmãos lá de Atibaia, para a gente passar no culto, uma palavra sua para a igreja? Wilson Shedd, ele diz assim, irmãos de Atibaia, já preguei na igreja de vocês, em vários lugares no Brasil. Irmãos, o que eu estou vivendo na minha vida, nunca passei por essa experiência. Nunca senti tanta dor no meu corpo, tanta dificuldade que tenho passado. Mas, irmãos, é Deus me desmamando deste mundo, porque daqui a pouco eu volto para casa.
Esse vídeo está no YouTube, você pode achar aí. Coloca Russell Chat, vai aparecer. Quando eu olhei esse vídeo, eu falei assim, Deus, eu não estou preparado. E eu não estou preparado para dizer que as lutas deste mundo é Deus me desmamando deste mundo para eu não confiar nas coisas deste mundo. Às vezes nós buscamos Deus, e quando buscamos Deus falamos, não haverá. Às vezes nós buscamos procurar uma igreja, porque quando você procura a igreja, não terá mais desemprego. Mentira! Vou procurar a igreja, porque aí eu não terei mais dificuldade. Mentira! Vou procurar a igreja, porque a minha vida vai ser uma beleza. Mentira! Deus não promete isso. Deus promete estar comigo no desemprego. Deus promete estar comigo na doença. Deus promete estar comigo até mesmo no problema familiar. Deus promete estar comigo. Amém. Por quê, queridos? Por que as lutas? Por que as dificuldades? Por que o desemprego? Tudo isso é resultado do pecado. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos que nasceram, vieram de Adão, todos são pecadores. E nós enfrentamos isso, essas lutas, esses problemas, essas doenças, essas dificuldades, nós enfrentamos. Mas quando nós estamos com Jesus, Deus usa todas essas coisas para dizer que o nosso lugar não é aqui. Não vamos construir castelos aqui. A nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é na eternidade, onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É por isso que a gente luta, sabendo que não estamos sós, porque o Senhor está conosco. Jesus fala para os discípulos, vão. Lá, quando o mar começa a se agitar, talvez começou a falar assim, de quem foi a ideia de vir aqui? De quem foi a ideia? De quem foi a ideia? Não disseram isso. Quando a Bíblia diz que Jesus deu a ordem para eles irem, Jesus sabia que haveria tempestade. E nós cremos, irmão, como irmãos da Nova Aliança, nós cremos numa teologia, num conceito teológico que diz que Deus é soberano. Quando eu falo que Deus é soberano, estou dizendo que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Nada na minha vida, na sua vida, no mundo, no universo, político, questão econômica, guerra, terremoto, nada foge do controle, do cuidado de Deus. Então, se nada foge do controle de Deus, então eu tenho que fazer o quê? Confiar em Deus. Se eu estou com Deus, então eu vou descansar, porque Deus vai levar todas as coisas de acordo com o seu propósito. Eu não sei como vai ser o final, mas o Senhor diz vão. Se Ele diz vão, então eu vou obedecer. Obediência é melhor do que sacrifício. O que Deus quer de mim é obediência. O que Deus quer de você é obediência. Obediência é a palavra que você escutou. Eu estava conversando com um irmão que precisa pedir perdão para alguém. Ele falou assim, é difícil? Eu falei, sim, é difícil. Por isso Jesus falou obediência. Se fosse fácil, não teria problema de relacionamento com as pessoas. É difícil. Não aguento. Não, a Bíblia diz que você não passará por nenhuma tentação, adversidade, que Deus não dará escape. Obedeça. Dê o primeiro passo. E você verá. Os discípulos não sabiam como é que ia terminar essa viagem. Mas obedeceram ao Senhor. Talvez na minha vida eu preciso obedecer a Deus, a área da minha vida. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, eles obedeceram a Deus. Quando Jonas enfrentou a tempestade, foi resultado da sua desobediência. Os discípulos aqui estão obedecendo e estão a enfrentar a tempestade. Nem toda a tempestade da minha vida é um castigo, mas Deus pode usar a tempestade para aprimorar a minha vida, minha confiança em Deus. Às vezes, Deus está dando um tempo para você para pensar. Às vezes, Deus está dando tempo para você analisar a sua vida. No meio dessa tempestade toda que você está passando,
Não sei o que é que você está vivendo, está passando. Deus está dando chance para você pensar na sua vida. Como você tem andado? Como você tem vivido como cristão? Como tem sido a sua fé? Mas acima de tudo, como tem sido a sua confiança no Deus Todo-Poderoso? Você pode não estar vendo Cristo Jesus no barco da sua vida nesse momento, mas tenha certeza. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Deus conhece todas as coisas que você está vivendo hoje. Nenhuma palavra sai da sua boca sem que Deus conheça e Deus saiba. Nenhum fio do seu cabelo cai no chão sem que Deus conheça e Deus saiba. Toda tempestade na tua vida como filho de Deus tem um propósito. Então busque a Deus. Senhor, eu quero obedecer. Às vezes é hora de calar a boca. Desculpa a expressão. Sabe aquelas pessoas que quando estão no problema começam a falar muito? Cala a boca. Sabe aquelas pessoas que você está numa situação difícil e fala para todo mundo? Cala a boca. Não fale para as pessoas. É você e Deus. Fala para esse, fala para aquele, fala. Daqui a pouco todo mundo sabe o teu problema. Para com isso. Entra no seu quarto, lá em secreto, fale com seu Pai Celestial. Deixa Deus saber. Por que a gente fala para as pessoas? Para poder ajudar? Para poder ajudar financeiramente? Dar-vos um conselho? Por que a gente fala para todo mundo? Para ver se as pessoas possam, de repente, passar uma na minha cabeça? É isso? Não! Falar com Deus. Ana chorou na presença de Deus. Chore as suas dores na presença de Deus. E se for para compartilhar com os irmãos, é para orarem por você, estarem junto com você em oração. Em segundo lugar, Deus se revela muitas vezes na escuridão. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. 3 palavras. Coragem, sou eu, não tenho medo. Quando a Bíblia fala, outras versões fala a quarta vigília da noite. Era assim como eram descritas as horas naquela época. Por exemplo, quando a Bíblia fala que, quando Jesus fala assim, o inimigo te convidar para andar uma milha, caminhe 2. Uma milha era mais ou menos 1,5 km. 2 milhas eram 3 km. E os romanos obrigavam o cidadão judeu a carregar as suas cargas quando o soldado romano passava pela rua. E quando a Bíblia fala 4 vigília da noite, era mais ou menos entre 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. É nesse período que Jesus aparece para os discípulos. Ele despediu os discípulos no finalzinho da tarde. Lembra que a multidão, os discípulos falaram para Jesus: Jesus, já vai ficar tarde, manda embora a turma para ir comprar comida. Jesus fala assim: não, vocês vão dar de comer para eles. Jesus multiplica o pão, o peixe, todo mundo come. E aí, quando a galera está comendo, Jesus fala para os discípulos: agora vão embora, pega o barco, vão embora, eu não vou ficar aqui. Despediu a multidão, foi aonde? Foi orar. Então não foi pouco tempo que Jesus ficou orando, ficou muito tempo orando. Para ele aparecer mais ou menos entre 3 da manhã às 6 horas da manhã, para os discípulos, ele fez uma vigília mesmo. Muito tempo de oração. E aí então, Jesus aparece. E quando ele aparece, os discípulos olham para ele como se fosse um fantasma. Com medo, atemorizado, e ele disse: coragem, coragem, sou eu, não tenham medo. Às vezes, nós precisamos de coragem, coragem e forças para enfrentar as lutas que vêm diante de nós. E essa coragem, essa força, não está em nós, está em Deus, não está em nós. Dizem que Napoleão Bonaparte, um dia ele falou assim, falou para os seus soldados: caminhe, caminhe.
Alguém falou assim, mas não temos força. Falou assim, é agora que você deve caminhar. Quando eu li essa história, eu me lembrei eu, Santareno, quando eu estava no exército. Teve um dia que a gente caminhou com mochila nas costas, arma na mão. Caminhamos. Eu não conseguia dar um passo. De tão cansado que eu estava, eu não conseguia dar um passo. Tinha um tanque de guerra do lado. Eu encostando no tanque, o tanque andou, eu caí. Eu me lembrei que, só assim, quando eu recuperei o sentido, eu estava em cima do tanque. Os meus colegas me jogaram para cima do tanque, senão eu ia ficar. Napoleão Bonaparte diz que você caminha até quando não tem força. Ah, não tem mais força. Não, você ainda tem força. Você não tem as pernas ainda para andar. Não aguento mais, você aguenta mais um pouco. Não desista. Aguenta mais um pouco. Ah, mas foi demais. Aguente mais um pouco. Nosso problema é desistir facilmente. Nós cantamos aqui um hino que me fez pensar. Não tenha sobre si um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Esse hino foi composto para o brasileiro, um brasileiro que compôs esse hino. Mas esse brasileiro que compôs esse hino, quando leu a história do missionário Hudson Taylor. Hudson Taylor era um missionário inglês que foi na China, lá no interior da China, pregando o evangelho. 20 anos que ele ficou lá, vivendo como um chinês. E um dia, ou seja, nesses 20 anos, ele traduziu a Bíblia para os chineses. Preparou vários estudos da Bíblia. A casa dele era coberto de capim. E um dia ele estava vindo com os seus discípulos de uma cidade, de uma aldeia, para a sua casa. E ele viu a casa pegou fogo. O trabalho que ele fez de 20 anos queimou tudo. E ele se ajoelhou, começou a chorar. Começou a chorar. E Deus falou para ele: não tenhas sobre ti qualquer trabalho. O teu trabalho é descansar de mim. É baseado nessa frase, Deus falou para Hudson Taylor: não tenha sobre si. A gente faz muitas coisas, fala assim, eu consegui fazer. Não. E Deus está fazendo. Faça sobre o que o senhor tem que fazer. O seu trabalho é descansar em Deus. Hudson Taylor se animou para voltar a traduzir tudo que o levou 20 anos para fazer. E traduziu. Se você ler a Bíblia com os olhos da fé, você vai perceber que muitas pessoas que serviram a Deus passaram por situações talvez piores que você está passando, mas não desistiram. Tiveram coragem. Jesus fala para os discípulos: coragem. É nessa coragem que você tem, não porque a força é tua, mas você depositou a sua fé em Deus. Não é porque você está vendo que as coisas estão mudando, estão melhorando, aleluia, não estão melhorando, só estão piorando, mas eu tenho coragem de continuar, porque a minha fé está depositada no Senhor Jesus. Fé, quando as coisas mudam, é beleza, tranquilo, todo mundo tem essa fé. Fé, quando tudo está tudo bem, todo mundo tem essa fé. Mas a fé que nós precisamos é a fé de mesmo que as coisas não mudem, ainda assim nós continuamos crendo no Senhor Jesus. A fé salvadora, a fé de crer que eu fui salvo por Cristo Jesus. Um dia Deus me encontrou como alguém que estava perdido e eu fui achado, eu fui livre dos meus pecados. E eu conheço, eu sei esse Deus.
Quando o texto lá de Romanos fala, sabemos, sim, sabemos. Sabemos que esse Deus que a gente fala não é só de palavras, sabemos, porque já aconteceu na nossa vida no passado, sabemos, porque esse Deus é poderoso, sabemos que esse Deus vive, sabemos, porque ninguém me contou, eu sei o que Deus já fez, e se Ele já fez, Ele vai fazer mais. Por isso eu tenho coragem. Jesus está dizendo, sou eu o Senhor, eu que multipliquei o pão e o peixe, eu que fiz aqueles pãozinhos se multiplicarem, aquele pão, aquele peixe se multiplicarem, sobrarem 12 cestos cheios, sou eu que criei os céus e a terra. Nessa altura, irmãos, quando você está no momento de adversidade, a vida está difícil, querido, procure na palavra de Deus aquele que diz, sou eu que faço os céus e a terra. Um dia, um homem chamado Jó estava com um problema sério, não eram todos os filhos, perdeu todos os bens, estava doente, todo o corpo dele enfermo, e ele estava fora da sua casa. O texto diz que é como se ele pegasse um vaso quebrado, aquele pedaço de vaso quebrado, ele usava para poder se coçar, de tanto problema que ele tinha no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. E a mulher fala assim, olha, amaldiçoa Deus e morra. Os amigos dele vieram e falaram assim, ô Jó, tá difícil, alguma coisa você fez? E ele então começa a entrar numa crise, e ele começa a dizer, maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que eu nasci. E ele foi falando. Aí Deus começou a falar para ele, Jó, quando eu criei os céus e a terra, você estava onde? Deus perguntou para Jó, quando eu fiz o sol, a lua, as estrelas, você estava aonde? Jó, quando eu fiz o avestruz, você estava onde? Deus fez tantas perguntas, Jó fala assim, eu falei do que eu não sabia. Bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jesus fala para os discípulos lá no barco, quando o mar está agitado, ele vem sobre as águas, é um fantasma, ele fala, coragem, sou eu, tenho fé. Coragem, a coragem de continuar crendo em Deus, continuar crendo na palavra de Deus, a coragem de continuar sendo obediente ao Senhor, mas também olhar para Jesus. Quem foi que disse sou eu? É Jesus. E se ele disse que sou eu, então eu vou confiar, eu vou continuar, porque a minha vida não se resume às coisas que eu tenho. A minha vida não se resume hoje aos 54 anos de idade que eu tenho. Minha vida não se resume à esposa, aos filhos que eu tenho. Minha vida não se resume a isso. Minha vida tem muito mais a ver com Deus e a eternidade que Ele preparou para mim. Se fosse apenas isso que eu acabei de falar, esposa, filho, de 54 anos, olha, queridos, tem gente que não chegou a 54 anos. Talvez eu chegue aos 60, talvez chegue aos 70, mas ainda assim, a minha vida não se resume a isso. A nossa vida se resume numa coisa: fomos amados por Deus, salvos por Deus, para viver eternamente com Ele lá nos céus. Então, eu tenho que ter coragem, eu tenho que crer no Senhor Jesus, e eu tenho que ter fé. E os discípulos já disseram para Jesus: nos ajude na nossa pequena fé. Terceiro, a fé que vacila e a mão que sustenta os discípulos. Às vezes a gente acha que todo dia a gente vai vencer. Todo dia eu vou ser vitorioso. Não, nem sempre. Tem dia que a gente vai vacilar. Tem dia que você vai pecar contra Deus. Tem dia que você vai falhar contra a sua esposa, seus filhos. Tem dia que você vai falhar de buscar a Deus. Tem dia que a promessa que você fez a Deus você não vai conseguir cumprir. Tem dias que a tua palavra que você falou, eu vou fazer, você não vai fazer. A fé vacilou. Você vacilou. Alguém
assim: vacilão, sempre vacilão. Carimbo na sua cara. Seu vacilão. Mas a fé que nós temos, novamente eu vou me reportar à irmã que falou aqui. A fé que nós temos não é por nossa causa. Porque o texto diz que diremos, pois, a prova dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será a morte? Será a tribulação, a angústia? Será os anjos? Será alguma criatura que poderá nos separar da mão de Deus? O que é que pode nos separar da mão de Deus, queridos? A nossa segurança em Deus não está porque você acertou hoje, você leu a Bíblia hoje, você orou hoje, você buscou a Deus hoje. A fé, a segurança da minha fé está no fato de que Cristo morreu na cruz por mim. Não é porque hoje eu fui fiel, hoje eu acertei, hoje deu tudo certo, puxa vida, hoje a vida está uma beleza, sou um cristão. Não! A segurança da minha fé está em Deus. A minha fé está depositada naquele que morreu na cruz pelos meus pecados. E Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós estamos na mão de Deus. Aleluia. Pastor Brasil falou uma coisa aqui hoje de manhã. Quando você vacilar, corra para Deus. Corra para Deus. A gente vacila e fala assim: será que vou orar? Hoje acho que não vou orar. Ou não vou orar porque eu vacilei. Não, Deus já sabia que você ia vacilar mesmo. O que muitas vezes nos afasta de Deus é que quando a gente vacila, a gente acha assim que eu não consigo, eu não posso. É o exemplo de uma pessoa que se converteu agora. Quando alguém se converteu agora, acha que a vida vai ser uma beleza, sempre alegria. Não, vai ter tristeza. Se prepara, vai ter tristeza. Tem dia que você não vai querer vir na igreja, né? Porque está chovendo. Não só está chovendo lá fora, está chovendo aqui dentro, tempestade aqui por dentro, não dá vontade de ir para a igreja, está desanimado, está triste. A nossa fé não é movida por isso. Eu sou movido porque Deus disse que eu tenho que buscar Ele. Eu vou buscar. Eu conversei com um missionário que está num país fechado, país muçulmano. Eu falei para ele: ô irmão, você tem 2 anos muçulmano, querido, onde se for descoberto, só morrer. Ele falou assim: você acha que eu não tenho medo? Você acha que eu não fico assim? Quando eu chego na fronteira, pedem passaporte, ele falou assim: eu fico trêmulo, fico assim, meu Deus, se descobrirem, como vai ficar? Ele falou assim: eu tenho medo todo dia. Eu e o pastor Robson viajamos para 3 aldeias aqui no Amazonas. Uma aldeia, fomos com um avião, uma região bem distante. Chegamos lá, gente, nunca vi um lugar que tem tanta aranha como naquele lugar. E a esposa do missionário: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O tempo todo assim. Eu falei para a irmã, como é que você está aqui nesse lugar? Ela falou assim: pastor Santareno, Deus sabe que o meu terror na vida não é barata, é aranha. E ela falou: eu estou aqui há 16 anos falando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Estou aqui há 16 anos. Talvez você precise disso, assim, colocar na sua cabeça. Você vai vacilar. Você vai falhar com Deus. Você vai errar com Deus, errar com a igreja, com o irmão da fé. Mas não se afaste de Deus. Não se afaste dos irmãos. Não se afaste da igreja, pelo contrário. Reconheça que você não é um produto acabado. Deus está trabalhando ainda na sua vida. Reconheça que ainda tem muita coisa para Deus trabalhar na sua vida. E Deus está permitindo sim, que você vacile mesmo, para você reconhecer que você precisa mudar. Mas Deus é gracioso. Porque quando Pedro falhou, Pedro está se afundando, quem estendeu a mão foi o Senhor Jesus. Estendeu a mão, tira ele, homem de pequena fé. Sim, Senhor.
Sim, Senhor, sou de pequena fé. Aumente a minha fé. A gente canta aqui, segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto O reino da luz. o reino da luz, as bênçãos dos céus. Já desfruto essas bênçãos. Que segurança! Porque eu li a Bíblia hoje? Não. Porque eu vim na igreja hoje? Não. Porque eu estou certinho na fé? Não. Porque eu não peco? Não. A segurança está porque Jesus Cristo me amou e se deu por mim. Ele está a minha segurança. Então, às vezes, você fala, eu não consigo, eu não posso. Sim, você não consegue mesmo. Eu não aguento, não aguenta mesmo. Ah, não dá mesmo. Mas a minha segurança não está porque tudo está dando certo. É porque o Senhor Jesus está comigo. A vida pode balançar você. Você pode até vacilar. Mas quem está com Cristo Jesus está seguro. Para terminar, é até 11h50, né? O nome deu mensagem que é até 11h50. Já roubei uns 5 minutos. Vamos lá. Terminando. Quando os discípulos reconhecem quem era Jesus, quando dizes, agora sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus, isso resulta numa verdadeira adoração. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus quer dizer, você é Deus. Irmãos, nós estamos na igreja, viemos aqui aos domingos, quarta-feira, tem tanta gente buscar a igreja agora. A coisa que Deus mais espera e deseja de todos nós é que nós possamos reconhecer a Deus como nosso único, suficiente Salvador, a quem merece todo louvor, toda adoração. Segundo, o que Deus deseja é que eu o busque para parecer mais com Jesus. Senhor, faça de mim alguém mais parecido com Jesus. É o que Deus quer. Não é ter casa, ter carro, ter os bens. Essas coisas vêm depois. Essas coisas Deus vai dar. Você poderá trabalhar para ter essas coisas. Mas o que Deus quer é que você reconheça quem Ele é. Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus todos os dias na sua vida? Quem é Deus na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, até domingo? Quem é Deus na sua vida? Lembre-se que onde você for, Deus está lá. Fala assim, eu vou levar Deus comigo. Não, querido, Deus já estava lá antes de você chegar. É só você ter a consciência que Deus está em tudo que é lugar. E o que Deus quer é uma vida de adoração. O profeta Amós, ele vai escrever para o povo de Israel falando assim, olha, antes de cantar, Deus quer vida. Amós falou assim, olha, o culto de vocês é organizado. Você pode ir numa igreja onde o louvor é, meu Deus do céu, o louvor é fantástico. Equipe de louvor, 10. Baterista, meu Deus. Guitarrista, puxa vida. 10, top. Quem está a tocar o piano, o teclado, top. Fala assim, que igreja fantástica. Que louvor maravilhoso. Deus não está vendo isso. Nós cantamos aqui, e você está vendo assim, puxa vida, o bateria não tocou bem, você não tocou bem, não tocou bem, tem dia que também não sai bem, quando não sai bem, você fala, meu Deus, o louvor não está bem. Eu louvor é para nós aqui? Louvor é para eu, para você? Louvor é para Deus, meu querido. É por isso que quando a gente sai da nossa casa para a igreja, a gente fala assim, Deus, prepara o meu coração, coloca um cântico no meu coração. Eu estou vindo da minha casa para a igreja e falo assim, oh Deus, me dá vontade de louvar mais o Senhor, de cantar ao Senhor, que não seja música, que não seja instrumento que me impulsione para cantar, mas no meu coração já tenha louvor para adorar ao Senhor. Ô irmão, se você não está bem, pode vir o melhor grupo de louvor aqui na frente para cantar, para tocar, para animar você. Não vai. Se vai só durante o culto, terminou o culto, o teu problema está lá fora, a tua espera, fala assim, agora louvor, vem aqui, estou esperando. Mas quando você
louva a Deus de coração. Tua vida é uma adoração. Deus, eu quero te adorar. Lá na igreja onde a gente está, aqui o louvor foi bacana, tá? Assim, vocês, a irmã que dirigiu o louvor, não falou assim, senta, levanta, senta. Sabe quando você vai numa igreja assim? Canta uma música, pode sentar, irmão. Aí o cara pega a Bíblia, fala umas palavras, agora fica de pé. Aí canta uma música, senta, fala uma... Eu já tô. Fala para cantar de uma vez. Então tem dia que eu não estou a fim de ficar, levanta, senta, senta, levanta, levanta, senta. Então lá eu estou, a pessoa fala, vamos ficar de pé. Eu já estou assim, meu Deus do céu. Aí eu fico de pé. Aí o pessoal do louvor pega a Bíblia. Aí eu falo, Jesus, aí já sentei. Ele não pediu para sentar, eu já sentei. Eu já estou. Não vou cantar hoje. Mas eu falo assim, Deus, eu vim aqui para cantar, mas não tenho vontade de cantar desse jeito aqui. Então Deus me dá um cântico aqui no coração, um cântico novo. Me dá uma vontade de louvar o teu nome. Eu me lembrei do pastor Jeremias. Pastor Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. A esposa dele ficou em coma 8 anos. E a família falou para ele, a família da esposa falou para ele, você pode casar com uma outra mulher, você está liberado. Ele falou, não, até que a morte nos separe. E nós estávamos num congresso fora do Brasil, e a gente estava andando. Estava o Marcelo Alberto, no Centro Amaro ali, lembra? Estava andando. Daqui a pouco o pastor Jeremias começou a cantar uma música. Mas não é música de igreja, música do Roberto Carlos. Agora não vou mais chorar. Aí ele começou, só essa parte que ele começou a cantar. De repente o pastor Jeremias começou a cantar. Agora não vou mais chorar. Ele começou a dançar sozinho no meio de todo mundo. O que aconteceu? O pessoal falou assim, nossa, Jeremias, faz um tempo que ele não cantava assim. E ele ficou cantando. Ele começou a chorar. Agora não vou mais chorar. E ele começou a pular sozinho. Agora não vou mais chorar. Deus visitou ele. Na hora que você canta aqui, triste, desanimado, arrebentado, ainda assim Deus quer receber louvor do teu coração. Às vezes, eu falo para minha esposa, quando você for dirigir louvor, não fala assim, você que está com o teu problema, deixa o teu problema lá fora. Como assim? O problema é para falar aqui agora, falar para Deus, Deus, eu estou arrebentado, Deus, eu não consigo ficar de pé, Deus, eu não quero nem cantar, não quero olhar ninguém na cara, Deus, eu estou desanimado. Fala isso para Deus nessa hora. Que história é essa de deixar o problema para fora? Então, quer dizer, a gente canta aqui, quando terminar o nosso culto fala assim, problema, pode vir que agora terminou o culto, é isso aí? Não. Eu estou na presença de Deus, eu falo, Deus, olha para o meu coração. Hoje eu estou vacilão vacilei hoje, falei mal, gritei, falei palavrão, menti, fiz algo errado, roubei, Deus, eu não mereço estar aqui. Deus, mas eu quero te louvar, eu não consigo cantar, nem de pé consigo, não consigo olhar para as pessoas. Deus, me dê a alegria de louvar o teu nome. E esse Deus, Ele vai te dar o verdadeiro louvor, a adoração. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Quando reconhecem quem era Jesus, o vacilo dele ficou para trás. Queridos, acredite que Jesus está com você. Em todo momento, adore a Deus. Em todo momento. Então, para terminar, eu queria dizer para vocês. Talvez você está remando contra o vento. Talvez você está lutando contra uma situação. Ou está se sentindo distante de Jesus. Mas lembre-se de uma coisa. Nesse texto, Jesus que enviou os discípulos para irem no barco. Foi Ele que viu eles também. Foi Ele que veio até eles. Foi Ele que segurou na mão de Pedro que estava se afundando. Foi Ele que acalmou o vento e a tempestade. E Jesus no final foi adorado. Então, lembre-se dessas 3 palavras que Jesus falou para os discípulos. Coragem. Sou eu. Não tenha medo. Hoje, volte para a sua casa. Tenha coragem. Crê em Jesus. Não tenha medo. Que Deus abençoe.
Pai, pastor Santareno, Deus abençoe. Agora nós vamos ter um tempo do nosso lanche, não sai direto, né? E se você de repente do seu coração, veja uma pessoa, ora abençoa, né? Por mais tudo que você tenha, às vezes uma oração sua por alguém que está aqui faz uma diferença tremenda na vida da pessoa. Amém? Então, vamos pro lanche, Deus abençoe.